nosso Deus é um Deus que não se limita a nós. Ele é o Criador de todas as coisas e Ele pode todas as coisas. Nós gostaríamos de trazer uma rápida palavra da parte do Senhor, o mesmo texto que nós lemos na manhã deste dia, no livro de Esther, capítulo de número 9, e o versículo de número 21 diz: e ordenou-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de folguedo, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. Amém? Glória a Deus. Os piores dias das nossas vidas podem se tornar os melhores dias, dependem da nossa atitude diante de Deus. Para quem estava condenado à morte, para quem estavam destinados à matança, mas houve uma atitude. E eu me lembrei da mensagem que eu preguei um dia em que Pedro e um outro discípulo saíram correndo ao túmulo, e quando chegaram lá, o outro discípulo ficou olhando, e Pedro chegou e entrou. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E eu disse que a atitude tinha aquele homem, a qual ele percebeu, ele teve coragem de adentrar naquele túmulo, e diante dessa festa decretada por Mardoqueu, diante da tragédia já anunciada na vida dos judeus, perseguidos e maltratados, mas havia um homem que tinha uma atitude, havia uma mulher que sabia que havia uma saída. Quando nós pregamos que Deus abre portas aonde não tem, isso não é utopia, isso é uma realidade, é o que nós vivemos. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós vivemos pela fé. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós não pregamos algo que nós não vivemos. Quem nunca atravessou uma porta onde não existia? Quem nunca passou por uma porta onde parecia que ela nunca ia se abrir? Isso é um sinal de Deus no meio do seu povo. Isso é a concretização da fé que nós anunciamos. Quem nunca já me encontrou em uma situação difícil, onde Deus não manifestou o seu braço e trouxe alegria em um dia de luto, de tristeza, de angústia, de agonia, sem esperança, mas Ele veio. Isso é o que nós vivemos, pregamos e anunciamos, que Deus é o Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele povo estava sem uma saída, sem uma esperança, sem uma porta visível, mas um homem por nome de Mardoqueu, um entendedor dos mistérios de Deus, entenda o trabalhar de Deus, ele compreendeu que Esther estava posto no cargo de rainha com uma finalidade. Você está posto na posição de servo de Deus com uma finalidade. Você está posto na posição de servo de Deus com uma finalidade. Você está posto como levita de Deus com uma finalidade. Você está na posição de pastor de Deus com uma finalidade. Você está na posição de obreiro de Deus com uma finalidade. Então Deus nos pôs em algum lugar com alguma finalidade, e usamos daquilo que Deus entregou nas nossas mãos para fazer a diferença aonde nós estivermos. Eu disse no último culto do ano que tinha sentido Deus ausente em algumas instituições, mas
entregou nas suas mãos. E Esther foi orar, Esther foi jejuar, e ela creu que o Deus que o pôs ali era o Deus que podia mover o coração do rei Assuero, era o Deus que podia mover o coração para que ele a recebesse diante da sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. E ela colocou as suas servas em jejum, colocou o povo em jejum, colocou o povo em oração. Louvado seja o nome do Senhor. E as coisas de Deus é assim. E o povo orou, o povo jejuou, e a porta abriu. Louvado seja o nome do Senhor. O rei estendeu o cetro para ela, e ela pôde assim interceder pelo seu povo. E aquele dia, que era o dia da morte do seu povo, ele se tornou um dia de festa. Glória a Deus por isso. E aquele dia, irmãos, que nós fomos recebidos por Cristo, ele possa permanecer vivo na nossa mente, e nós possamos em memória glorificar o nome do Senhor, porque ele nos salvou. Louvado seja o nome de Deus. Nós estávamos condenados à morte, destinados à matança, mas Isaías disse que houve uma luz, e os que estavam assentados na sombra da morte, raiou uma luz para eles. A luz do Evangelho chegou até nós, a luz de Cristo adentrou os nossos corações, irmãos, e achou uma morada, achou um lugar. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Mas que Isaías, capítulo de número 9, ele diz que aqueles que estavam assentados à sombra da morte, ele diz que os primeiros dias dos tempos da terra de Zebulon e da terra de Naftali, mas os últimos a enobreceu ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Porque os seus primeiros dias foi envelhecido, foi desonroso, eles perderam a honra, eles foram escravizados pelos assírios, eles foram levados ao cativeiro, toda a honra que eles tinham naquela região foi pisoteada. Mas naquela região nasceu a Jesus o Galileu, e ele disse: nesses últimos dias tu vais ser engrandecida, porque a luz chegou até você. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos de nós estamos na região da sombra da morte, sem esperança? Você nesta noite está diante da luz do Evangelho de Cristo, e esta luz pode iluminar a sua mente, como o irmão já citou nesta noite. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçai o vosso coração, porque a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, e esta é a palavra que pregamos, a saber se com o teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Creia com o teu coração que Cristo ressuscitou, creia que Ele pode nascer na sua vida, creia que Ele possa transformar a sua alma, que está em trevas, em densas trevas, destinada à morte, como aquele povo judeu, e que hoje possa ser um dia de alegria na sua vida. Você possa nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Eu oro a Deus nessa noite que o Evangelho entre ao seu coração. Alguém nessa noite que quer receber a Cristo, que aceitar o convite de Cristo: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e aprendei de Jesus. Não tem coisa melhor, é aprender a caminhar para os céus. O inferno é ruim, e pior é ir para lá. Louvado seja o nome do Senhor. Escapa para a tua vida enquanto é dia. Aquele dia para os judeus era um dia sem esperança, para nós também era, mas Jesus morreu na cruz do Calvário.
Ele nos deu a esperança e a certeza de uma vida melhor no porvir, de um lugar de paz e de descanso. E esse é o nosso objetivo. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde na sua presença, em nome de Jesus.